Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? O nosso Deus, Ele é grande. Quantos já experimentaram da grandeza de Deus na sua vida? Louvado seja o nome dEle. Assim mesmo como nós estamos, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Então, redirecione os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração. Tire o seu coração dos seus problemas, da sua ansiedade e pense agora no Senhor. Veja o Senhor assentado no alto e no sublime trono, soberano, conhecedor de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Absolutamente nada lhe escapa, Ele é Deus. E apesar da sua grande glória e majestade, Ele está entre nós nessa noite. Então, perceba o Senhor perto de você, perceba o Senhor ouvindo a sua oração. A palavra de Deus diz: invoca-me e eu te responderei. Então, ore ao Senhor. Fale para Ele o que te trouxe aqui nesta noite. Tem um motivo para estar diante de Deus. Vá ao Senhor na expectativa daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode operar em nós. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que possa derramar sobre nós nesta noite a sua graça. Ó nosso Deus, Pai de amor, Deus de toda consolação, de toda graça, Deus de misericórdia, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua soberania, a tua glória, a tua majestade, o teu poder. Reconhecemos que tu tens a sabedoria mais profunda do que o mar, que muitas vezes o seu pensamento são maiores do que os nossos pensamentos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Tu és grande, ó Deus. E nós queremos nesta noite engrandecer o teu nome entre nós, te adorar, dizer ao Senhor, da forma mais verdadeira e honesta possível, que nossa alma está apegada a ti. Tu és a fonte das fontes, tu és a nossa alegria, tu és a nossa esperança, tu és o nosso consolo, tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso baluarte, a nossa torre forte, a nossa torre de libertação. Ó Senhor, que possamos te apresentar um culto não centrado em nós, mas centrado em ti. Jesus, que tu sejas o centro, que tudo que fizermos aqui nesta noite possa dignificar o teu santo nome, que tu possa ser honrado entre nós. Ó Senhor, nós te suplicamos que tu possa derramar sobre nós o teu Espírito, do teu discernimento, para que possamos discernir de forma reverente a tua presença, e que não estejamos distraídos, Senhor, e também não tenhamos a nossa mente ocupada com nenhum outro pensamento e nenhuma outra intenção, senão de adorar o teu nome. Fala conosco, é a oração que nós te fazemos, Senhor, e oramos por causa de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos?
Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? Estivemos aqui de manhã, tivemos momentos muito bons hoje de manhã, cantamos um hino. Quem não veio perdeu, né? Cantamos o hino Barnabé. Foi muito gostoso estar com os irmãos aqui. É sempre muito bom a gente estar junto. E apesar da chuva, né? Apesar da gente às vezes ficar com preguiça de vir, né? Mas é bom estar juntos, é bom estarmos juntos. E hoje de manhã a palavra do pastor foi uma palavra muito abençoada. O pastor pregou em cima de Mateus capítulo 5 e o pastor estava falando justamente das dificuldades que às vezes nós encontramos na vida, os desafios, né? Os desafios pelos quais nós passamos. E a gente hoje está vivendo momentos, né, de desafios, momentos difíceis. E a esperança que nós temos tem que estar em Cristo. O pastor falou da casa que é construída sobre a areia e sobre a rocha. Onde nós estamos construindo a nossa casa? Estamos construindo sobre a areia, onde vem a tempestade e leva, ou estamos construindo sobre a rocha? E se nós estamos construindo sobre a rocha, Deus tem levado sobre ele as nossas angústias, as nossas ansiedades. Eu estava lendo que a grande epidemia hoje no mundo não é o Covid. A grande epidemia hoje no mundo é a angústia, é a ansiedade. E acomete muitas pessoas, quase 25% da população. Por quê? Porque as coisas estão muito, usando uma palavra moderna, né, muito fluidas. Então, as coisas escapolem das nossas mãos. É interessante que existiu uma teoria que foi o desconstrutivismo, né, que veio questionar alguns fundamentos. Você questionar fundamentos de pessoas que têm fundamentos como eram os nossos pais é uma coisa, mas você questionar os fundamentos de pessoas que ainda estão formando seus próprios fundamentos é outra. Então eu gostaria de ler com os irmãos a resposta que Deus, que Jesus Cristo deu à nossa angústia, à nossa ansiedade, que foi o que o pastor pregou para a gente, que se encontra em Mateus capítulo 6. Eu vou ler apenas os versículos 25 até o 27. Quem quiser depois, eu acho legal ler até o versículo 34. Mas fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós vamos cantar uma música agora do Fernandinho, que ela trabalha um pouco isso, que ele vai falar do socorro em momento de tribulação. Quem quiser se colocar de pé, pode ficar à vontade. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o teu fruto, mesmo que não haja rebento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és
a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja rebento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja rebento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Que essa seja a nossa oração, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E a gente tem que aproveitar, né? Honrar a Teté, que esteve aqui com a gente. É muito bom, né? A gente ver os filhos, né? Crescendo, estando aqui na frente, isso alegra demais o coração do pai, né? Da mãe também, dos pais. Mas obrigado, Teté. A próxima música que nós vamos cantar é uma música que não fui eu que escolhi, mas eu gosto muito. Tu és santo. Ela tem uma divisão de vozes muito bonita, né? Então vamos fazer essa música com bastante alegria. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre.
música gostosa da gente cantar, alegrar, né? Nesse tempo frio, nesse tempo chuvoso, e relembrar. A próxima música que nós vamos cantar, nós vamos dar oportunidade para dízimos, ofertas, o que quiserem trazer aqui até o gasofilácio. É a música Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Amém. Essa é uma promessa de Deus, que um dia Ele voltará e nós iremos com Ele, se ainda estivermos aqui, ou ressuscitaremos com Ele. E eu creio que essa é a principal promessa de Deus, de estarmos juntos, de que Ele voltará. E a última música que nós vamos cantar aqui fala justamente disso. Um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não pode voltar atrás. E eu estava procurando um texto para ler sobre isso, um pouquinho, para a gente refletir. E o texto que eu achei foi o texto de Números, capítulo 23. Se você quiser ler, eu vou ler somente o versículo 19. Mas depois, se você quiser ler em casa, é um texto muito bonito. Na verdade, é uma passagem bíblica muito bonita, né? É aquela passagem de Balaão, em que a jumenta fala com ele que o anjo do Senhor está no caminho, a jumenta não quer. E o que o governante lá dos Moabitas queria, Balaque, era que Balaão profetizasse contra o povo de Israel, que tinha saído do Egito e estava indo para a terra prometida. E quando eles estavam passando pelo povo de Moabe, o rei, né, Balaque, olhou e falou, viu um grande povo vindo contra ele. E ele manda chamar Balaão para que ele profetizasse contra o povo de Israel. E Balaão vai, mas Balaão fala as seguintes palavras: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então foi a resposta que Balaão deu para o rei. Se Deus prometeu que o povo dele herdaria a terra prometida, o povo herdaria a terra prometida. Então que a gente possa refletir acerca disso enquanto nós cantamos essa última música. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
Amém, Jesus. Te agradecemos, Pai, por este momento, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede tão graciosamente, com tanta misericórdia, Pai. Podemos refletir um pouco acerca da Tua Palavra, podemos entoar hinos, cânticos ao Senhor e o Senhor se derramar em nós, Pai, alegrando o nosso coração, Jesus. Que este momento aqui possa perdurar, Pai, durante essa semana, Pai. Possa nos dar força, Pai, para viver, das forças para trabalhar, para pregar o Teu Evangelho, Pai, com a nossa vida, Senhor. Possamos crer em Tuas promessas, Pai, em nossas vidas, sabendo que elas vão se cumprir, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Mais uma vez, irmãos, boa noite. O pessoal está me ouvindo bem aí? Boa noite. Hoje me saí bem. Semana passada eu falei bom dia, né? Boa noite, tá vendo? Estou bem situado já. Graças a Deus, irmãos, é um privilégio a gente poder adorar o Senhor juntos, né? E cantar a fidelidade de Deus. Nós vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor, mas antes eu gostaria apenas de registrar algumas presenças aqui muito preciosas para nós. Primeiro, não é nenhum visitante, na verdade é um grande amigo nosso que é da nossa igreja, mas mudou lá para São Paulo e está nos visitando aí. Aliás, está voltando para casa, né? É o nosso irmão Marcos, está aqui com a sua família. Tá. A Carol, eu vi a Carol por aí, não está? A Carol sempre me surpreende, né? Uma moça já. A Carol, tem um Filipinho ali e... veio com a do Carmo também, mas ela não veio hoje conosco, né? Não está conosco. Muito bem. Mas, Marcos, bom demais, né? Ter uma prosa gostosa ontem foi bom, né? Deus te abençoe muito. Muito bem. Também nós temos aqui nos visitando o Robson e a Emily. Acertei? Robson e Emily. Eles são noivos, eles estão nos visitando. Eles são amigos do Elbert e da Daniela, que já nem são mais visitantes, né? Já estão conosco vindo já alguns domingos, passaram conosco a virada do ano, não é isso? E esses dois casais também são amigos também da Caroline e do Renato Baeta, que são membros aqui da nossa igreja. Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Eu quero lembrar também que tem muitos irmãos da nossa igreja que estão em férias, estão viajando, e a gente tem que sempre pedir ao Senhor para abençoá-los, né? Naquela vida difícil de praia e tudo mais, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre eles também, guardando a cada um deles, sobretudo nas estradas. Nós estamos vendo um tempo chuvoso, que eu não me recordo a última vez que nós tivemos uma chuva tão intensa como essa, né? Então é sempre motivo de oração. Se você for pegar a estrada, pegue apenas se for necessário, não é isso? E aí vá com cuidado, dirigindo ali na velocidade permitida, né, Marcos? E para que a gente chegue bem aos lugares. Então, Deus realmente guarde cada um dos nossos irmãos. Abra comigo sua Bíblia. No livro de Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 21. Lamentações 3, verso 21. Enquanto os irmãos procuram, só um aviso. Nossa liderança se reuniu ontem e nós, embora tenhamos feito uma consulta à igreja relativo ao nosso possível retiro que iria acontecer em abril, né, na Semana Santa, por conta do quadro que a gente está vivendo ainda não só de pandemia, né, mas também com gripe e tudo mais, nós achamos por bem, dado
a nossa capacidade de enxergar, né, a partir do tempo que nós temos, a gente suspender essa questão do retiro, na verdade, cancelar o retiro, né, desse ano, e já vamos orar para que no ano que vem a gente consiga fazer os nossos tradicionais retiros, que fazem muito bem para a gente. Essa é uma notícia um pouco triste, mas a notícia alegre é que no domingo da Páscoa, quando nós estaremos em retiro, né, nós vamos nos reunir aqui na igreja comemorando a ressurreição de Jesus. Então nós vamos ter um culto muito gostoso aqui, nosso domingo da ressurreição, bem cedinho, 7h30 da noite. A gente vai ter aquele culto abençoado com muita música. 7 da manhã. Isso, 7h30 da manhã. Não às 19, às 7 horas da manhã, nós vamos nos encontrar aqui na igreja, aquele culto bem cedinho. Jesus ressuscitou bem cedinho, não foi? Eu acho que foi até mais cedo que isso, mas vamos deixar 7 horas, e aí a gente faz um culto às 7 horas, e aí depois, com a graça de Deus do culto, a gente vai ter aquele café da manhã gostoso ali para participar com os irmãos. Vai ser um tempo muito precioso. Então, guarde na sua agenda, dia 17 de abril, domingo, 7 horas da manhã, a gente vai ter um culto aqui para lá de abençoado, tá certo? Muito bem. Aviso dado, Lamentações, capítulo 3, verso 21. Nós vamos ver apenas esse verso. Na minha Bíblia está escrito assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos fale. Fala conosco, Senhor, nessa noite, por meio da Tua palavra, derramando sobre cada um de nós da Tua graça, da Tua unção, que o Teu Espírito tenha a liberdade, Senhor, de aplicar essa palavra aos nossos corações, Senhor. E que o Senhor também possa nos ajudar, por meio desse mesmo Espírito, a vivermos a partir dessa revelação. Essa é a nossa oração. E oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmão, nesse texto que nós lemos, eu queria dar ênfase a 2 palavras. A primeira delas é memória e a segunda palavra é esperança. Então, memória e esperança. Memória tem a ver com o passado e esperança tem a ver com o futuro. Muito bem, esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, e os irmãos conhecem um pouquinho da história do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, um profeta que sempre se lamentou pelo o caos moral e religioso que o povo de Israel passava no seu tempo, né? Nós sabemos que Jeremias profetizou ali perto do cativeiro babilônico, 640 antes de Cristo, né? E ele profetizou no reino do sul, a capital do reino do sul é Jerusalém, em Judá, ele foi profeta em Judá. Diferente de Isaías, como nós vimos na semana passada, Isaías foi um pouco anterior a Jeremias, mas Isaías era um profeta do templo, um profeta oficial. Jeremias não, Jeremias era um profeta do povo, ele ficava no meio do povo. E Deus chamou Jeremias a profetizar acerca da apostasia do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém, embora tivesse uma aparência que estava tudo bem, não estava absolutamente nada bem, porque eles cultuavam a Deus na sinagoga, mas durante as semanas eles sacrificavam a outros deuses. E todos os profetas diziam que estava tudo em paz, havia paz para todo lado, né? Havia um profeta chamado Pazur, que era o profeta oficial do rei, ele sempre dizia para o povo: está tudo em paz, continue com a vida de vocês assim. Mas Jeremias dizia: não tem paz absolutamente coisa alguma, vocês, se não se arrependerem, o cativeiro virá e vai levar todos vocês. E de fato Jeremias profetizou por 40 anos, irmãos, por 40 anos, essa mesma mensagem, que se o povo não se arrependesse, o cativeiro viria. E o que aconteceu? Por 40 anos ninguém ouviu a voz do profeta. E em 586 a.C., então, Nabucodonosor invade o reino do sul, Jerusalém, e aí leva cativo
os seus moradores, né? Nós temos aí nessa leva Daniel, né, e os seus amigos. E Jeremias, como bom profeta que era, ele foi junto com o povo. Ele sofreu o cativeiro junto com o povo. E o livro de Lamentações é um livro escrito nesse cativeiro, nesse período de extrema angústia para o povo de Israel e de extrema angústia para esse profeta aqui, chorão. E ele escreve Lamentações justamente se lamentando não o castigo de Deus, mas lamentando o pecado do seu povo. E ele, nesse texto específico que nós lemos, quando ele fala, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ele reflete de uma forma muito, muito clara a mente do povo de Israel naquele período, porque era justamente isso que o judeu era treinado a fazer na sua vida religiosa. Eles sempre eram estimulados a olhar para a sua história, para o seu passado, e revisitar ali os atos de Deus na história, e a partir dessas memórias que eclodiam desse passado onde Deus esteve presente, eles se nutriam de esperança em relação ao futuro. O texto não diz de forma clara, mas a gente pode imaginar Jeremias, por exemplo, se lembrando quando Deus chamou a Abraão, né, para que ele fosse para saísse lá do Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E Deus dá a promessa a Abraão dizendo, olha, o seu filho o seu descendente vai povoar a terra, né? Só que Abraão tinha uma esposa que era estéril. E aí depois, quando Abraão tinha 100 anos e Sara já não podia ter filhos, Deus deu um filho a esse casal, Isaac, filho da promessa. Então, certamente, Jeremias se lembrou disso. Jeremias deve ter se lembrado também do livramento que Deus deu a Isaac, quando Abraão quase que o sacrifica ali no Monte Moriá, quando Deus pede a Abraão o seu filho, né? Mais para frente nós temos também nas idas e vindas de Jacó, de uma forma muito explícita, a fidelidade de Deus, carregando no colo aquele Jacó, aquele homem rebelde, ao ponto de trocar o nome de Jacó, de usurpador, né, para Israel, aquele que luta com Deus, um guerreiro de Deus, né, assim, naquele encontro para lá de dramático de Jacó ali com o anjo do Senhor em Peniel. Nós temos também, de uma forma muito clara, a fidelidade de Deus nas memórias do profeta, quando, por exemplo, ele lembra de José. José foi um homem dotado de graça e sabedoria de Deus, e embora seus irmãos intentassem o mal contra José, vendendo ele para os mercadores, né, ele foi escravo para o Egito, Deus tinha outro plano. Na verdade, Deus levou José ali para o Egito, e ele ficou preso por 13 anos, até que ele revela ali o sonho de Faraó, e através da honra que Deus deu a José, toda a casa de Jacó foi preservada da morte. Nós temos depois Deus também, ouvindo o clamor do povo, 430 anos de escravidão, após a morte de José, nós temos o povo ali também, já debaixo de um jugo pesado de um faraó que não conhecia José, havia escravizado o povo. Nós temos agora Deus chamando Moisés, né? Assim, tira Moisés das águas, livra Moisés da morte e chama Moisés naquele encontro na sarça ardente, ali no Monte Horebe, não é? E aí Deus usa Moisés para libertar o povo. E nós temos, por exemplo, talvez nas memórias de Jeremias também, a luta do rei Davi com o gigante Golias, uma vitória para lá de improvável. Como que um rapazinho de 17 anos pode enfrentar e vencer um gigante de 3 metros de altura, mais de 200 quilos? Só a ponta da lança de Golias pesava 50 quilos, imagina uma coisa dessa, né? E ali Davi vence esse gigante. E aí a gente poderia dizer de Sansão, que apenas com uma queixada de jumento matou mais de 1000 filisteus. Né? Então, Jeremias olha para a história do povo, Jeremias olha para os atos de misericórdia de Deus na história do povo de Israel, e o coração dele se nutre de grande esperança, e esperança em relação ao futuro. É por isso que, se a gente lê o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver Jeremias
não paralisado no seu estado ali de caos, quando o povo se tornou surdo à sua voz, não é? Às suas profecias, e também nós não vemos Jeremias sequer também paralisado quando o povo é levado cativo. Mas o que Jeremias faz? Por conta dessas memórias que ele tem, e dali ele tira essa sua esperança, ele começa a trabalhar para que o povo de Israel seja preservado. Então, o livro de Jeremias, nós vemos Jeremias preocupado com as futuras gerações, preocupado com a preservação dos jovens e das moças de Israel, para que elas deem à luz aos descendentes de Abraão. Ou seja, Jeremias era um homem que, embora estivesse no olho do furacão, no meio do caos, ele olha para o passado e vê que Deus foi fiel no passado com os seus pais. Deus sempre conduziu o povo de Israel. Aliás, que Deus sempre teve uma promessa em relação ao povo, não só que ele herdaria a terra, mas que também o Messias viria dessa linhagem, da linhagem de Davi, né, do tronco de Jessé, viria o Messias. Tudo isso povoava a mente de Jeremias, e isso fazia com que Jeremias trabalhasse hoje com um olhar para o futuro, com esperança em relação ao futuro. E na mente de Jeremias, essa questão era muito clara. O Deus dos nossos antepassados foi fiel no passado, como nós cantamos aqui, não é isso? Deus da aliança, Deus da promessa, Deus que não é homem para mentir, não é assim? O Deus dos nossos antepassados nos deu uma promessa. E agora, embasados nessa promessa, por causa dessa promessa, o nosso coração agora é inundado com essa fé, e agora nós podemos olhar para o futuro com radical esperança. Então, a história de Jeremias, irmãos, para nós é um desafio. Deve servir para nós agora aqui como um paradigma, como a gente deve viver hoje, não é? Olhando para o passado, extraindo daí as memórias e também já projetando o nosso futuro a partir da esperança que brota dessa nossa memória, não é? Irmãos, e essa tarefa que Jeremias nos impõe de olhar para o passado e tirar daí esperança é uma tarefa para lá de difícil. E difícil por quê? Porque nós temos uma teimosa tendência, de quando a gente pensa em passado, nós temos uma teimosa tendência de lembrar aquilo que nós precisamos esquecer, e uma mesma teimosia também de esquecer aquilo que nós temos que lembrar. Ou seja, quando nós fazemos esse exercício de olhar para o nosso passado, nós temos uma tendência de sempre lembrar aquilo que, de fato, nós deveríamos esquecer. E por isso é extremamente complicado para nós, porque quando a gente tem esse olhar negativo acerca do nosso passado, nós vamos ter motivos para lá de suficientes para nos sentirmos sem esperança. Aliás, que talvez aqui seja a grande raiz dos nossos problemas. Talvez nós nos sintamos desanimados hoje e sem perspectiva em relação ao futuro, porque a gente não visita o nosso passado com a mesma fé e com a mesma perspectiva que Jeremias visitou. Com essa perspectiva de que Deus está agindo hoje, assim como Ele agiu no passado. E a sua palavra é fiel e jamais vai voltar atrás. Eu estou lembrando aqui, falando de Jeremias, permita aqui uma digressão, um parêntese interessante. Eu me lembrei aqui de um neuropsiquiatra, ou neuropsicólogo, chamado Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar do Viktor Frankl? Não, depois procurem lá, não é? Ele ficou muito famoso, ele escreveu vários livros em busca do sentido. E o Viktor Frankl ficou famoso porque ele viveu naquele período ali do Hitler e ali dos campos de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração diferentes ali no período do nazismo. Ele, embora seja austríaco, ele era de descendente de judeu, né? Então ele foi para o campo de concentração. E uma coisa que chamou a atenção no Viktor Frankl, quando ele foi para esse campo de concentração, foi justamente a esperança que o povo judeu tinha em relação às promessas de Deus para eles. E mesmo eles estando naquela situação caótica, de aparente
derrota, do fim da linhagem de Israel, o povo jamais se esqueceu das promessas de Deus. E essa memória tornou a fé daquele povo judeu não apenas teórica, mas ativa naquele momento. Porque o Frankel vai contar que a comida no período ali não é cativeiro, como é que fala? Dos campos de concentração era muito escassa. Quem já viu alguma fotografia desse período sabe o que a gente está dizendo, as pessoas passavam fome mesmo, né? E ficavam magérrimos e tudo mais. E o que os homens mais velhos faziam? E as mulheres mais velhas faziam? Por conta dessa promessa que Deus havia dado, que o povo de Israel não jamais seria exterminado da face da terra, o que esses homens mais velhos faziam? Eles pegavam a sua porção, a sua ração, e guardavam aquela porção, aquela ração, e depois eles davam às crianças. Alimentavam as crianças. Porque eles pensavam o seguinte: tudo bem, eu posso morrer, mas os nossos descendentes vão ser preservados. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, nós nos lembramos dos feitos de Deus no passado, nós temos viva a memória as promessas de Deus, esse Deus de promessas que não mente, isso está impregnado na nossa mente. Deus foi fiel com os nossos antepassados, e agora nós temos esperança em relação ao futuro. E porque temos esperança em relação ao futuro, nós vamos agir hoje para que esse futuro aconteça. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu posso doar o meu alimento para que as criancinhas sejam preservadas. Essa mente de Jeremias, essa mente desses judeus ali no campo de concentração tem que ser a nossa mente. Nós precisamos pensar a partir dessas categorias também, irmãos. E a nossa grande dificuldade é que a gente não pensa assim. Geralmente, quando a gente olha para o nosso passado, a nossa tendência é pensar sempre de forma, na boa maioria das vezes, de uma forma negativa. Porque é verdade que tem muita coisa pesada, ruim, tatuada na nossa alma. Seja as coisas que nós fizemos, né? Os nossos erros do passado, os nossos pecados, nossas falhas como marido, como esposa, como filho, como pai, né? Como irmão. Isso tem uma tendência enorme de se tornarem bolas pesadas, amarradas na nossa perna. E às vezes a gente não consegue andar. Talvez você esteja sentado aqui agora, hoje é dia 9 de janeiro de 2022, não é? Mas às vezes a gente está aqui de corpo presente, vivendo, não em 9 de janeiro de 2022, mas nós estamos vivendo lá 7 de setembro de 2001. A gente está vivendo lá no passado. Aliás, 11 de setembro que eu quis dizer, né? 7 de setembro. Nós estamos vivendo lá no passado. Nós estamos vivendo lá quando alguma coisa aconteceu conosco, aquilo nos marcou. Embora a gente esteja aqui, esses eventos do passado nos aprisionam como cadeias poderosas. E sempre quando a gente visita o nosso passado, a gente não traz dali memórias que nos dão esperança. Ao contrário, são memórias que minam a nossa esperança. São memórias que nos fazem sangrar ainda mais. Mas o desafio que nós temos hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, a seguir o exemplo aqui de Jeremias, é justamente esse. Da gente visitar o nosso passado e trazer daí as boas memórias. Porque se tem algo que nos privilegia mais do que Jeremias, porque quando Jeremias olhou para o passado, ele viu os atos de Deus na história do seu povo. Mas nós agora, quando nós visitamos o nosso passado, nós temos algo de extremamente precioso que deve nos encher de esperança. E eu não estou dizendo dos nossos atos, eu não estou dizendo das coisas que nós fizemos, ou das coisas que as pessoas fizeram conosco. Porque o que nós fizemos e as coisas que as pessoas fizeram conosco, nesse aspecto, se torna altamente irrelevante quando comparadas àquilo que Cristo fez por nós. Porque quando nós olhamos para o nosso passado como cristãos,
se tem algo que deve tatuar a nossa memória, é aquilo que Cristo fez por nós. É quem Cristo é na nossa vida. Porque o acontecimento Jesus, a encarnação do Verbo Jesus Cristo, o Verbo da vida e da esperança, precisa mudar radicalmente, irmãos, a nossa perspectiva, não apenas do passado, mas a nossa perspectiva acerca do nosso futuro e da nossa esperança. Porque se nós olharmos para o passado com os olhos errados, a partir da perspectiva daquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer, ou daquilo que as pessoas fizeram conosco, ou deixaram de fazer conosco, nós teremos motivos mais do que suficientes para naufragar. Mas quando nós olhamos para o nosso passado e encontramos aí Jesus de Nazaré, e encontramos a sua cruz, aí sim, a partir dessa memória da cruz de Cristo e dos atos de Deus ao nosso favor por meio da sua redenção, aí nós temos motivo para ter esperança. Sabe por quê? Porque foi por causa da cruz de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. A cruz de Cristo nos reconciliou com Deus, não apenas no nosso presente, mas no nosso passado também. Porque quando nós olhamos para o nosso passado, os nossos erros, e eles se tornam absolutos na nossa memória, a gente vai sempre ser tomado por um sentimento de culpa avassalador. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e o sangue que ali foi derramado, nós nos tomamos posse da promessa de Deus, que não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. E quando nós nos lembramos do sangue da sua cruz, os grilhões do pecado, os grilhões da culpa, os grilhões da acusação de Satanás são quebrados sobre os nossos ombros e nós nos tornamos livres. Então, portanto, nessa noite eu quero convidar você a trazer à memória aquilo que te dá esperança. E que memória mais radical e mais poderosa a gente pode evocar, senão a memória de Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Da sua poderosa mão que veio ao nosso encontro. Que nos transformou a partir do nosso interior, irmãos. Nós estávamos radicalmente perdidos, mas Cristo foi fiel e nos visitou na nossa miséria. E nos amou na nossa miséria. E nos encontrou nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Lembre-se disso. Você estava morto. Lembre-se disso. Você estava perdido. Lembre-se disso. Você era sem esperança no mundo. Mas Deus nos visitou e nos encontrou na nossa mais terrível estado de pecado e inimizade contra Ele. E Ele, mesmo assim, nos amou de forma radical. Nós jamais devemos nos esquecer disso. E Ele nos comprou não por conta de prata, ouro ou coisas corruptíveis desse mundo, mas Ele nos resgatou do nosso vil procedimento com o sangue do Seu Filho. E se nós entendermos muito bem o que isso significa, ser resgatado pelo sangue do Filho de Deus, aqueles que são pais sabem muito bem o que isso significa. Deus nos amou ao ponto de entregar o Seu próprio Filho por nós. E se Ele entregou o Seu próprio Filho, Ele não nos daria todas as coisas? A gente não pode ter esperança de que Ele jamais vai falhar? Que Ele sempre estará conosco? Que Ele sempre irá nos perdoar? Que Ele é gracioso para derramar sobre nós da sua misericórdia e do seu perdão, para sempre nos estender a mão? Então, quando nós olhamos para o passado, pelos os feitos de Deus por nós, na nossa história pessoal, nosso coração precisa se encher de esperança. Esperança em relação ao futuro. A gente está ainda aí vivendo os primeiros dias de 2022. E sempre a gente pensa, o que vai acontecer em 22? O que será que Deus tem preparado para mim nesse ano? A gente olha para o futuro, não é? E com tanta interrogação, com tanta incerteza. Mas quando a gente tem os nossos pés bem fundamentados
na promessa de Deus, de que Ele estará conosco. Esteve conosco no passado, está conosco hoje. A gente pode ter a certeza, para lá de suficiente, de que Ele estará conosco no futuro. Que Ele jamais irá nos abandonar. Mas, irmãos, eu não estou querendo falar aqui nem de passado e nem de futuro. Porque se nós formos bem fiéis aqui ao texto de Jeremias, ele não está preocupado tanto em viver no passado e também não está preocupado em viver no futuro. Porque, na verdade, tanto o passado quanto o futuro, eles já não existem, não é? O futuro não existe, o passado já foi. É impossível você voltar atrás. E é impossível você pensar daqui a 10, 20 anos. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nosso desafio é viver o presente. É aqui e agora. E talvez aqui seja também um grande campo de batalha para nós. Se é de fato um campo de batalha, a gente revisitar o nosso passado com esperança e encher o nosso coração com a certeza de que Deus estará conosco no futuro, há um desafio para lá de tremendo também da gente viver o presente. E aqui existe uma guerra sendo travada nesse exato momento, onde eu e você estamos envolvidos até as tampas nessa guerra. E a guerra é justamente essa, para que a gente viva preso ou no passado ou no futuro e jamais viva o presente. Eu estou me lembrando aqui do C.S. Lewis, em uma das suas cartas lá, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Acho que eu já leu esse livro, né? Aí o C.S. Lewis vai dizer de um demônio que ensina um demônio trainee, tipo um office boy, está aprendendo a profissão, e ele diz a esse demônio que o método mais eficiente de você vencer e ganhar a alma do seu cliente, do seu paciente, que somos nós, no caso, é você não permitir que o seu paciente viva o presente. Deixe-o plantado no passado, ou deixe-o plantado no futuro, mas jamais permita que o seu paciente tenha consciência do presente. Porque é justamente no tempo presente que nós temos a oportunidade de tocar a eternidade, o C.S. Lewis vai dizer. É no aqui e no agora, meus irmãos, que nós temos a oportunidade de tocar a eternidade, de construir de fato a nossa história a partir da graça de Deus. E esse aqui é o nosso desafio hoje, revisitar o passado das nossas memórias, mas não ficarmos presos no passado, tanto nas memórias amargas, como também nos feitos graciosos de Deus. E o nosso desafio também é olhar o futuro com esperança, mas trabalhar aqui agora a partir dessa perspectiva. O que Jeremias fez? Jeremias cumpriu a sua vocação como profeta. Ele se preocupou com seus conterrâneos. Ele lutou para que a fé do povo de Israel permanecesse firme, mesmo em período de cativeiro. E nós? O que Deus tem pedido de nós? O que Deus pede da sua igreja no ano de 2022? Eu vou dar aqui alguns pitacos. Deus pede que você, hoje, nesse exato momento, seja um pai melhor. Seja uma mãe melhor. Seja um marido melhor. Seja uma esposa melhor. Você tem o poder, nesse exato momento, de tomar decisões mais sábias em relação à sua profissão. Como você ganha o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro. Hoje você pode decidir o que você faz com o seu tempo. Como você investe seu tempo livre. Se você trabalha muito ou se trabalha pouco. Hoje você pode decidir se você vai perdoar ou não perdoar. Se você vai amar ou odiar. Hoje você pode decidir se você vai ter uma vida pura ou uma vida impura. Hoje você vai decidir se você vai dedicar com intensidade a sua vida a Deus, seus dons, os seus talentos, ou você vai apenas deixar a sua vida ser levada
assim, sem planejamento. É hoje que a gente precisa tomar decisões sábias. Mas se nós temos a perspectiva em relação ao futuro, que Deus nos chama à sua presença, que Deus tem um plano para a sua igreja, e o plano de Deus para a sua igreja é que nós sejamos nada mais, nada menos do que parecidos com Jesus. Se nós temos Jesus como o nosso alvo, se nós almejamos, irmãos, nos parecer com Cristo, nós precisamos, a partir da nossa perspectiva de futuro, tomar decisões sábias hoje. Escolher melhor as coisas que nós vamos fazer nesse exato momento. Porque quando nós agimos a partir das nossas escolhas nesse exato momento e contando com a sabedoria de Deus, certamente nós haveremos de colher lá na frente. Tudo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Portanto, não viva preso no passado. Busque as boas memórias do passado. Elas devem nutrir a sua fé, para que você tenha perspectiva em relação ao futuro. Mas jamais se esqueça, o futuro ainda não foi construído e não existe. Deus nos deu apenas o tempo presente. Nesse tempo, nós temos que aproveitar as oportunidades para viver de forma que agrada a Deus e também viver de forma que a gente glorifique a Deus e aproveite o tempo que Ele tem nos dado com sabedoria. Eu quero fechar contando uma pequena historinha. Eu acho que eu já contei aqui na igreja, mas vale a pena contar de novo. Conta uma história que um monge estava fazendo suas meditações na floresta, e ali ele distraído, orando demais, de repente ele se vê farejado por 2 tigres. E acho que aqueles tigres estavam no horário de almoço, né? Os tigres farejaram aquele monge, acharam o monge interessante e começaram então a perseguir o monge. E o monge correndo, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para me ficar livre desse tigre? Subir em árvore, eu acho que tigre também sobe. Correr mais do que ele, dificilmente eu vou correr. O que eu devo fazer? Ele correu, ele chegou então numa ribanceira, assim, no abismo, né? Pedras pontiagudas lá embaixo, mas haviam assim alguns cipós ali naquela ribanceira. E o monge, querendo salvar sua vida, o que ele fez? De pendurou naquele cipó, não é? Aí estilo assim do Tarzan, de pendurou no cipó e foi descendo e ficou ali de penduradinho. Aí os tigres pararam na beira ali da ribanceira, o monge de pendurado, imagina a cena, né? Ir lá embaixo, uma altura enorme, pedras pontiagudas, e o monge ficou ali parado. Tigre em cima, pedras pontiagudas embaixo, e ele ali de pendurado no meio, sem ter o que fazer. Mas só que aí ele sentiu um cheirinho gostoso, e naquela região ali havia vários morangos, né? E ele sentiu um cheiro de morango muito peculiar. Falei assim, mas estou sentindo cheiro de morango, será possível? Ele olha assim, e para surpresa dele, tinha um morango enorme, bem assim, ao alcance das suas mãos. E ele estava ali de pendurado. E ele então tomou uma decisão. Já que ele não podia subir do cipó, porque os tigres iam certamente almoçá-lo, não podia soltar da corda, porque senão ele seria despedaçado nas pedras. Ele falou, olha, já que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Vou aproveitar o momento. Ele estendeu as mãos, colheu aquele morango lindo, suculento, vermelho, né, assim, sem agrotóxico, né, bem saudável, cheiroso toda a vida. Ele pegou aquele morango, cheirou o morango e deu aquela dentada suculenta naquele morango e agradeceu a Deus por aquele momento. Muito bem, irmãos, qual é a moral da história? Bom, esse monge gordinho e suculento somos nós, cada um de nós. Todos nós estamos pendurados nessa corda, nesse cipó. Os tigres ali são o passado. A gente não pode voltar mais, não tem como voltar. Se você voltar, você vai ser devorado. E a gente também não pode adiantar o processo, porque o futuro embaixo de nós são aquelas pedras pontiagudas. Certamente, se a gente acelerar o processo, a gente vai morrer. O que nos resta, irmãos?
o que nos resta? Nos resta sentir o cheiro dos morangos que Deus nos dá hoje. Farejar esse cheiro gostoso. E ter a coragem, inclusive. Isso é esperança, né? Isso é esperança. Porque o monge podia dizer, eu vou morrer mesmo, para que eu vou comer? Mas o monge tinha uma esperança do tipo, vou me nutrir, quem sabe? Deus, por misericórdia, me livra, né? E isso é que nós precisamos fazer, contando com a graça de Deus, embora a gente não tenha a condição de voltar atrás e nem o domínio em relação ao futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje o que a gente pode fazer, cheio de esperança, é estender as nossas mãos e colher esse morango suculento que Deus nos presenteia hoje. Hoje, o Deus fiel dos nossos antepassados. Aquele que supre as nossas necessidades, aquele que sempre esteve com o seu povo, está conosco hoje. E hoje ele nos brinda com esse morango precioso. E nós devemos tomar a decisão sábia e cheia de esperança de pegar esse morango que Deus nos dá hoje e aproveitar bem o nosso momento. Seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos, seja nas coisas mais prosaicas e corriqueiras da sua vida, nós precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá hoje com sabedoria, mas também com esperança. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pertence ao Senhor. Mas hoje nós podemos, com ação de graça, pegar o morango que Ele nos dá, que Ele nos oferta, e aproveitar bem, aproveitar com sabedoria. Não deixe de perceber os morangos que Deus coloca no seu caminho. Está bem pertinho de você. Em vez de você ficar lamentando as coisas que passaram, as coisas que você não tem mais, aproveite bem o dia de hoje. Eu quero fechar com uma frase muito célebre do príncipe Caspian, ali do C.S. Lewis, uma das suas crônicas, né? E o príncipe Caspian, ele ficou muito revoltado com Aslan, porque Aslan havia levado o pai dele. E de forma inexplicável, no momento que ele mais necessitava do pai, Deus havia levado seu pai. E aquilo revoltou Caspian, e por conta disso, ele não queria de forma alguma cumprir a sua vocação como príncipe. Até que no final, quando ele tem um encontro ali com o leão, e a alma dele é completamente tocada pela presença poderosa e graciosa do leão. Ele, amadurecido por conta das experiências e do sofrimento que a vida trouxe para ele, ele falou, de hoje em diante eu tomo uma decisão de não mais reclamar pelas coisas que me foram tiradas, mas de hoje em diante eu vou passar a dar graças a Deus por aquelas que me são ofertadas. De hoje em diante eu jamais vou reclamar das coisas que me foram tiradas. Passou, passou. Foi injustiça? Não importa. Não vou mais reclamar. O que eu vou fazer é passar a perceber as coisas que me são dadas. Irmãos, se a gente pensar direitinho, a gente vai ver que as coisas que nos são dadas, ofertadas, são muito maiores do que aquelas que nos foram tiradas. Se nós olharmos com o olhar da gratidão, nós vamos ver que Deus é muito mais generoso do que a gente consegue imaginar. E Deus nos dê essa graça, essa sabedoria, e enche nosso coração de esperança, para que a gente viva a nossa vida hoje, aproveitando bem o nosso tempo. Oremos. Talvez a sua vida esteja paralisada, não é? Você está preso aí no passado. Não permita que esses grilhões continuem te paralisando. Permita que a esperança de Deus possa libertar você de todos os grilhões. Permita que a graça poderosa de Deus, quando você visitar o seu passado, te faça lembrar de Jesus Cristo e o sangue da sua cruz. Nós já fomos libertos, meus irmãos. Nossos pecados já foram perdoados.
o sangue de Jesus nos lavou. E a partir dessa perspectiva, que o seu coração se enche de esperança. Deus está conosco. Ele não é apenas um Deus presente hoje, mas Ele também nos espera a partir do nosso futuro. E do futuro Ele nos chama e nos diz: não tenha medo, não tenha medo. E que Deus possa nos dar sabedoria para que, reconciliados com o nosso passado e cheios de esperança em relação ao futuro, a gente possa viver o tempo presente cheio de gratidão ao Senhor. Que possamos ir para nossa casa hoje, beijar a nossa esposa, beijar o nosso marido, beijar os nossos filhos, reconciliar com os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nesse tempo presente o Senhor nos dê a graça para tocarmos a eternidade, para mudarmos não apenas a nossa vida, mas as pessoas que estão no nosso entorno. Que Deus nos dê olhos curados e cheios de gratidão para que a gente perceba os deliciosos morangos que Ele tem nos dado. E que a gente pare de murmurar, reclamando com Deus as coisas que nos foram tiradas, aquilo que nós perdemos, aquilo que as pessoas arrancaram de nós. Que a gente possa concentrar a nossa atenção e a nossa memória nas coisas que nos são ofertadas. Que nosso coração se nutra com essa verdade e se nutra com essa esperança. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, te damos graças, porque Tu és o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos antigos. Nós testemunhamos a Tua mão fiel conduzindo o Seu povo. E quando nós olhamos para o nosso passado, nós agora não ficamos presos, Senhor, nas cadeias do nosso pecado, das nossas culpas, das nossas feridas, das tatuagens amargas na nossa alma. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos a cruz de Cristo e o Seu sangue derramado. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, nós fomos lavados, e agora o Seu Espírito habita em nós, e nós temos o poder de perdoar, nós temos o poder de olhar para o nosso passado, Senhor, agora purificados, com a nossa consciência limpa e desimpedida, Senhor. Isso nos nutre com especial esperança em relação ao nosso futuro. Sim, ó Deus, porque nós queremos caminhar em direção a Cristo. Nós queremos caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós queremos nos parecer com Ele, Senhor, nós queremos imitá-lo, nós queremos servi-lo de forma desimpedida, Senhor, nós queremos agradar ao nosso Senhor em tudo que nós fizermos, e nós olhamos para Ele porque ali está o nosso destino. Somos cidadãos dos céus, a nossa pátria está no céu, Senhor. E agora nós já somos invadidos com essa esperança e nós caminhamos para essa Canaã celestial, essa Jerusalém eterna que nos aguarda, Senhor. E tudo isso, Deus, passado reconciliado e futuro cheio de esperança, nos dá a alegria de vivermos hoje. Ó Deus, que possamos viver o hoje com indizível alegria. Ajuda-nos, Senhor, a perceber os morangos que nos são ofertados, para que a gente aproveite com sabedoria o nosso tempo e o nosso dia, Senhor. Que a gente viva de modo a Te agradar, que a gente viva para a Sua glória. Faça isso na nossa vida, Senhor. Faça isso na vida da Sua igreja, Senhor. Que os nossos olhos estejam continuamente colocados em Ti. Tu és a fonte das fontes. Vamos receber a bênção, irmãos. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo,
espalhado por toda a terra, não apenas hoje, não apenas no tempo presente, mas também no futuro, até que Ele venha, amém, amém e amém. Queridos irmãos, uma semana para lá de abençoada a todos, que Deus nos abençoe, amém.